bem-vindos ao Pode Contar, o podcast de Finanças e Contabilidade da Unigrande. Eu me chamo Eveline, sou estudante de Administração e hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem a honra de trazer o Romário Almeida, que é especialista tributário, para falar com a gente, para passar o conhecimento de vocês sobre a reforma tributária. E aí, pessoal, aqui vos fala Gabriel Alves, da turma de Contabilidade, e hoje, junto com a Eveline, tenho a honra de apresentar o nosso primeiro episódio do Pode Contar, o nosso podcast onde teremos a oportunidade de conversar sobre contabilidade, sobre finanças, e temos a honra de trazer Romário Almeida e a nossa professora Tícia. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tícia, aqui, professora do Centro Universitário Unigrande, e a gente está assim, começando esse projeto com esse intuito de, na realidade, institucionalizar essa ideia, e vai ser um projeto que, apesar de estar falando sobre finanças, contabilidade e administração, ele não vai se limitar a isso. A ideia é que a gente traga temáticas de psicologia, de saúde, de sustentabilidade, de tendências em inteligência artificial, que de alguma forma se conectam com a contabilidade por meio das finanças e das organizações. Nesse primeiro episódio, a gente está trazendo essa temática da reforma tributária e a gente teve a honra de estar com a presença do Romário. Vou passar a palavra para o Romário se apresentar um pouquinho para vocês saberem quem é esse nosso convidado de peso aqui nesse nosso primeiro episódio. Olá, pessoal. Prazer estar aqui no Pode Contar, no podcast da Unigrande. Obrigado pelo convite, professora Tícia. Obrigado, Eveline e Gabriel, pelas apresentações. Eu sou especialista em tributário, sou contador, trabalho há mais de 12 anos na área tributária. Espero poder compartilhar um pouco com vocês sobre a reforma tributária, sobre o porquê dela, e com isso agregar na vida acadêmica e também no conhecimento de todo o público do nosso podcast. Gente, o Romário está sendo muito humilde. Vou aproveitar e fazer um momento jabá, tá? Um momento jabá. Pode falar. O Romário, ele é sócio da Bax Consultoria Tributária, que é uma empresa aqui de renome dentro do ambiente do contexto cearense, com grandes empresas. Então, assim, é algo que também fez com que a gente puxasse o Romário para estar aqui participando. Perfeito, perfeito. Romário, a gente te convidou hoje pelo seu enorme currículo, muito bom de ter aqui com a gente, sobre a reforma tributária. É um tema que está saindo em várias redes sociais, em jornais, está vindo muito à toa, esse tema muito à tona. Especialmente, assim, profissionalmente, o que é que você acha que veio levar a essa decisão? Olha, a reforma tributária é um assunto que está muito no nosso cotidiano, temos ouvido falar muito disso no último ano, e ela vai impactar a vida de todos os brasileiros. Então, é muito importante para todo mundo, principalmente para quem é estudante da área de finanças, da administração e contabilidade, estar por dentro disso que está acontecendo. Pois, além de impactar nossas vidas, vai impactar também o nosso meio profissional, para nós contadores, economistas, administradores, principalmente os profissionais de finanças, como eu falei. O nosso sistema tributário brasileiro ele é bastante criticado, seja porque a nossa carga tributária é muito alta, seja porque ele em si é muito complexo. Hoje o brasileiro gasta muito tempo apenas para calcular os seus impostos. As empresas têm um passivo tributário enorme com isso. Então a reforma tributária está vindo para simplificar, o objetivo é simplificar todo esse sistema e com isso trazer mais eficiência para ele. Não é necessariamente nesse momento que a gente vai ter uma economia tributária, a gente não vai ter redução da carga. Contudo, espera-se que, através da eficiência, da simplificação, tenhamos, assim, maiores resultados nas empresas e também na sociedade a partir dessa eficiência tributária. Perfeito. Dentro desse contexto da contabilidade tributária e da reforma tributária, eu acredito que já tem ficado muito exemplificado a forma como ela vai acontecer e o que fez com que ela viesse a acontecer. Não é a primeira vez que a gente ouve falar em reforma tributária e também essa não é a primeira, muito provavelmente não será a última, mas a gente se organizou e dentro desse contexto a gente trouxe algumas perguntas, alguns questionamentos para entender um pouco mais como funciona, como que isso vai afetar o nosso cotidiano, tanto do estudante como do empresário, como do profissional, como do cliente, e como que dessa forma a gente vai conseguir estar implementando essas informações na nossa rotina e fazendo com que isso se torne mais natural no nosso dia a dia, tenha muito proveito. Romário, antes da gente vir com esse podcast, a gente ter te convidado, eu dei uma breve pesquisada e um dos assuntos muito comentados é sobre o IVA dual. Pelo que eu entendi por cima, são duas entidades que irão estar fazendo o recolhimento desse imposto. Pode explicar para a gente, por favor? Claro, é importante a gente ter em mente
E dentro do nosso sistema tributário, nós temos dois formatos de cobrança de impostos. Os impostos diretos, que são aqueles que incidem sobre lucro, por exemplo, o imposto de renda, e os impostos indiretos. Esses indiretos incidem sobre o consumo. E é sobre esses impostos do consumo que está havendo uma reforma. Ou seja, a gente não está falando ainda de imposto de renda, a gente está falando de imposto sobre consumo, imposto que é chamado de indireto, porque indiretamente afeta a nossa renda, e esses impostos estão se transformando, os atuais, em novos impostos que terão formato de imposto sobre o valor agregado. É daí que vem a expressão IVA. É uma expressão do inglês, traduzida para o português, imposto sobre o valor agregado, em que, com isso, espera-se maior justiça fiscal e simplificação. Quando fala-se nas duas entidades, estamos falando em dividir a arrecadação e o controle dessas contribuições com o governo federal e os governos estaduais e municipais. Então, teremos uma contribuição federal, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, administrada pela União, pelo governo federal, e a contribuição, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será gerido, né, pelo fisco estadual e pelo fisco municipal. Por isso nós falamos em duas entidades. Com a pesquisa que a gente deu a entender que muita gente ficou muito confuso, porque achava que ia ser mais imposto, que ia ser, redobrado e tudo, e aí, a gente trouxe esse tema justamente pra gente dar esse entendimento, porque até eu, assim, dando uma olhadinha por cima, deu uma confusinha. E assim, é interessante porque no modelo que foi absorvido aqui para o nosso contexto, realmente não tem essa dualidade, que a gente fez essa adaptação para funcionar dentro do contexto brasileiro, né, diferenciando o IVA. E assim, o mais importante que eu acho que da fala do Mário é a questão da justiça fiscal, porque o que tem acontecido dentro do contexto brasileiro, que também culminou na reforma, foi o quê? Além da grande aparato de observação normativa, que, por exemplo, nós profissionais contadores acabamos tendo que ter contato, exige mais da nossa constante atualização e torna difícil, por exemplo, para vocês, enquanto professora, passar o conteúdo tributário. Porque muitas vezes o aluno chega para a gente, por exemplo, e diz, como vocês, né, pode tirar. Professora, por que eu vou estudar isso se daqui a pouco não vou estar mais praticando? E aí a gente tem que trazer, olha, na realidade, vai mudar a sistemática de operacionalização, mas os conceitos sobre tributos, sobre as espécies, sobre o funcionamento, sobre as instituições que estão dentro dessa sistemática não se alteram. A gente vai aprender uma nova forma de operacionalizar. E, principalmente, a questão aqui é, como o Mário falou, justiça fiscal. Eu acho que isso é um tema importante de se trazer, porque como a gente tem dentro do nosso cenário vários entes de poder federativos emanando normas tributárias, quer dizer, só no nível municipal a gente tem mais de 5 mil municípios. Então, a gente tem mais de 5 mil legislações municipais vigentes tratando. Então, imagina uma empresa de fornecimento de serviço que atende vários municípios distintos. A confusão que é. Então, isso vai facilitar, por exemplo, empresas como as de consultoria. Facilitar no sentido de não que vai deixar de existir, que seria péssimo, né? Vai facilitar no sentido de homogeneizar o atendimento. E, principalmente, evitar a guerra fiscal, que é o quê? Quando as empresas começaram a perceber que existia uma vantagem em se instalar numa determinada reunião, elas viram uma barganha para lerem com esses entes, a nível estadual e a nível municipal. Como assim? Buscando vamos dizer, os benefícios fiscais, né? Então, por exemplo, a empresa vem para querer se instalar aqui. Seria uma vantagem para o Estado. Aí o pessoal lá do Rio Grande do Norte, que é vizinho, para dizer assim, epa, vem para cá, eu te ofereço mais. E começa essa disputa, eu te dou mais benefício. Então, isso, percebeu-se que, por exemplo, até com um estudo, viu, Mário? Que, na verdade, o cálculo das empresas nem seria necessário o uso desse benefício, que elas já estão usando como estratégia, internalizando como estratégia para a redução dos custos da carga, sem necessariamente ser algo para a sobrevivência e instalação delas. Ou seja, é algo que vai beneficiar a economia, porque não vai haver um direcionamento de incentivo desnecessário. Perfeito. Seguindo nessa dinâmica, nesse conceito e o contexto que a gente já está inserido, que a gente conhece, eu queria entender um pouco mais sobre, no sentido de IBS
e no sentido do CBS, o que vai ser diferente, o que ele vai mudar no nosso entendimento sobre os impostos que a gente já conhece. Por exemplo, a gente conhece os impostos sobre serviço, sobre venda de mercadoria, ICMS, um exemplo deles, e a gente também conhece as contribuições, a gente fala de FIS, a gente fala de COFINS, enfim. No sentido dessa reforma, no sentido da reformulação ou apenas compactação desses impostos? Como que isso vai mudar no dia a dia da gente? Isso. Há uma grande mudança nas siglas, né? O PIS e COFINS viram CBS, o ICMS e ISS, digamos assim, viram IBS. As siglas mudam. Mas mais do que isso, o formato de apuração também muda. E é aí que está o principal objetivo da reforma tributária. Transformar o que temos hoje. Hoje nós temos impostos como regionais, o ISS municipal. Cada município tem sua legislação. Então, imagine só ter que estudar 5.000 legislações. É impossível interpretá-las, entender as diferenças. Isso gera várias contingências e passivos tributários e horas gastas, às vezes desnecessárias, somente para entender as diferenças dentro das empresas. Essa deficiência a gente espera superar com a reforma. E a gente vai ter um regulamento único nacional, dentro do IBS, que todos os municípios irão seguir. Ou seja, ao invés de 5.000, teremos apenas um. No caso do IBS, ele substitui tanto o ISS, que é o imposto municipal, como o ICMS, que é um imposto estadual. E aí a gente tem 27 unidades da federação, cada uma com seu regulamento, que se tornarão também um. Eu vou ter, ao invés de 27 unidades da federação com seus regulamentos, mais de 5.000 municípios, agora consolidando um único regulamento federal dentro do IBS, que será seguido por todos. Claro que ainda teremos algumas diferenças de alíquotas, questões regionais, regimes específicos, mas muito menos exceções em comparação às que temos hoje. Então, o que é que muda? O ICMS e o ISS viram IBS, o PIS e COFINS, que são contribuições federais, viram CBS. Essas últimas, o PIS e a COFINS, já são federais, já seguem um regulamento próprio, unificado federal. Contudo, embora a sigla seja pública, a sua legislação é enorme, muito extensa. Há muita bitributação, há muita questão controversa. Há uma particularidade chamada cumulatividade, que às vezes uma cadeia da produção onera a outra. O imposto acontece em cada uma delas. E com a reforma tributária, tanto do IBS como do CBS, através do IVA, que você bem citou, espera-se que essa oneração ocorra somente pelo valor agregado gerado em cada etapa da operação comercial, e não sobre toda a operação comercial novamente, deixando o produto que chega do consumidor final mais caro para a gente, sabe? É verdade. Sobre como você citou, né, que os impostos serão as siglas, irão estar mudando, a gente realmente vai ter um sistema mais simples, os impostos apertados, realmente vai facilitar, vai ser um sistema mais simples? Olha, eu Sinceridade. na minha sinceridade, do ponto de vista para quem ensina, né? Aqui está o ponto de vista também de quem opera. Mas do ponto de vista para quem ensina, para mim já vai facilitar, porque as siglas são enormes. E como o Romário falou, a gente na hora que está ensinando, chega na parte das bases de cálculo, isso dá uma sobreposição na cabeça do aluno, para a gente ter a explicação de diferenciar como é que constitui essa base de cálculo. Por exemplo, a gente teve decisão recente há pouco tempo, né, com relação à base de cálculo aí da exclusão do CMS, vai dar uma pancada nos cofres públicos, né, pegando essa rentabilidade de 5% que as empresas vão tentar buscar, né? Então, isso aí, para mim, já dá uma ajuda bastante. Só na hora de eu ter que abrir, porque assim, hoje em dia a gente está falando, nesse período de transição, que a gente tem que dizer, olha, o IBS ele contempla o ICMS e o ISS, mas aí dentro o quê? Com o passar do tempo, nem a gente não mais, isso vai estar institucionalizado e a gente não vai precisar dizer, olha, o IBS, na realidade, ele é o ICMS com o ISS. A gente só vai apresentar. O nosso sistema é o IBS. Até porque as próprias nomenclaturas, elas abrem muita janela para o engano, para se confundir, questão de base. Quando a gente fala de apuração de empresa de um lucro real, ou uma empresa presumida e uma empresa lucro real que tem a apuração mista, já muda as alíquotas, então fica tudo muito confuso. De repente a gente conseguiria integralizar ou compactar, como a gente já havia falado, isso torna um pouco mais fácil, a gente vai falar um pouco mais. Isso respondendo a sua pergunta, tá? Eu acredito que vai simplificar sim, mas não vai simplificar do dia para a noite. Nós temos aí uma previsão de 8 anos de transição, que a partir de 2026 o PIS e a COFINS vão saindo de jogo, em 2027 saem de vez e entra a CBS.
A partir de 2028, o ICMS vai saindo, em 2033 ele vai ter saído de vez, e aí vai ter a IBS somente. Mas até lá, a gente vai ter que conviver com os dois sistemas. É como trocar o pneu de um carro com ele em movimento, não é tarefa fácil, né? Então, para o contador, para o profissional da área tributária, e principalmente para as empresas que aqui no final sofrem todos os impactos, você vai ter que operar bem o sistema atual e também se adaptar e operar bem o sistema novo. Inicialmente não vai facilitar, não simplificar, vai complicar. E as consultorias e o estudo e o acadêmico junto, todo mundo atuando em conjunto para conseguir sobreviver, né? E sobreviver bem a toda essa rotina que está aí para chegar e será bem desafiadora. Agora, superado isso, né? Sobrevivendo, em 2033 a expectativa é que tenhamos sim um sistema bem mais leve, mais simples, mais eficiente, mais justo. Eu acho que isso é extremamente importante, e principalmente para o pessoal que está entrando no mercado de contabilidade, que está na formação, saber e consciência disso, que é um processo, e na realidade ver como uma vantagem diferencial. Por quê? Porque você vai estar sabendo a sistemática antiga, aprendendo, tendo a oportunidade de aprender já nova, porque o que acontece? Muitas vezes a gente passa pelo paradigma da mudança. Que é o quê? A dificuldade de aceitar quando você já está enraizado há muito tempo numa realidade. E vocês que vão pegar esse momento de transição já vão aprender o novo. Ou até mesmo, tipo, a questão, tipo, por que eu vou aprender algo antigo, sendo que já tá vindo um novo? Então, tipo, fica... Já justifica, quer dizer, que não vai compor, tem um período de transição. Isso, e é uma questão muito importante essa que você trouxe, que para entender o novo, é importante saber como funciona o antigo. Então, a primeira necessidade da tua empresa, seja no seu dono, funcionário, contador, administrador, não importa, a primeira necessidade tua vai ser saber como a reforma impacta. Para saber o como, você vai ter que enxergar o como é hoje, comparar com como será o novo, e aí a diferença disso é o como ela te impacta. Então, não dá para você pensar, não vou estudar ICMS porque ele vai acabar. Não vou estudar o PIS e COFINS, porque eles irão acabar, mas eles são hoje parte da rotina de todas as empresas. Né? Eu não posso esquecer deles, eu fazer de conta que eles não são importantes. Eu tenho que entendê-los para depois comparar com o IBS e CBS, calcular as diferenças, muito do que a professora falou. Às vezes uma empresa pode estar em determinado estado pelo seu benefício estadual, pelo seu benefício municipal, no determinado município, e com a reforma que isso tem que acabar, às vezes deixa de fazer sentido estar lá. Então, você precisa sim saber quanto é a sua conta do ICMS hoje, para saber quando ele virar IBS, como ela muda. Tá? É verdade. Por aí. E para quem trabalha, para quem atua e estuda essa área nesse cenário atual, se torna mais vantajoso porque, por exemplo, quem vai entrar, eu imagino assim, que quem vai entrar futuramente na contabilidade daqui a 15 anos, daqui a 12, 13 anos, vai conhecer uma contabilidade nova já reformada. Então, para quem já teve a oportunidade de estudar e de trabalhar com isso atualmente, nesse momento de reforma, vai ter embasamento cultural, e um embasamento sistemático e de aplicabilidade muito melhor do que quem já está chegando com ela E já não vai nova. sofrer com esse paradigma. Por exemplo, a gente vê muito isso acontecendo com o pessoal da época da DOAR. O pessoal era apegado a DOAR, né? E aí veio, o pessoal ainda tem assim, um carinho, vai falar, DOAR. Aí teve aquela dificuldade para abandonar a DOAR e aceitar a DFC depois. E hoje a DFC é uma realidade do DOAR, ficou no passado. Gente, estava pegando o celular aqui porque eu vou marcar na minha agenda a partir de 2035 para eu realmente esquecer, só esquecer de 2035 que falar ICMS e ICS, porque aí vai estar institucionalizado, normatizado. É importante lembrar, tá, que o PIS e COFINS acabando em 2026, normalmente as fiscalizações, os trabalhos ainda têm 5 anos para serem feitos, porque a Receita Federal e a legislação federal trata os tributos com um prazo de decadência, né, que é quando se extingue qualquer crédito tributário ou questão específica sobre aquele tributo, com um prazo de 5 anos. Então, mesmo o PIS e COFINS acabando em 2026, ainda há 5 anos para frente, então, talvez nós tenhamos que falar dele em eventuais fiscalizações, planejamentos tributários, porque ainda haverá espaço para trabalhar sobre eles. A mesma coisa o ICMS. Acaba em 2032, mas a gente vai estar talvez até 2037, 5 anos depois, falando sobre ICMS, porque ainda haverá trabalho sobre isso. Então, lá na nossa rotina, a gente ainda não está contando com isso. Quando eu vou deixar de falar de PIS, COFINS, ICMS, está tão distante, é melhor. Eu acho que a gente vai ver um bom tempo, até porque, como é um processo de transição e
processo de transição em si, ele pode apresentar situações que levem a ajustes. Né? Então, assim, o processo que a gente de transição é exatamente esse momento de ver, olha, a gente pensou isso, mas será que na realidade vai funcionar? Será que na realidade precisa de ajuste? E pode, até para essa questão da guarda de documentos, ser uma vantagem empresarial, que pode ser, claro, dentro do processo, se há alguma decisão aí de algum tribunal, né, que nem saiu, diz assim, ó, se você não tiver essa documentação, você também não percebe essas vantagens. Verdade. Dentro da aplicação dessas novas tributações, esses novos impostos que estão chegando, nova nomenclatura nova, uma forma nova da gente ver esses impostos. Eu ouvi falar muito sobre o IS, sobre o imposto seletivo. No caso dele em específico, como que ele vai funcionar dentro dessa nova tributação, dentro desses novos impostos? Bom, foi como você tem falado, dentro da reforma a gente tem o IBS substituindo o ICMS, ISS, né, municipal e estadual, a CBS substituindo o PIS e a COFINS, e a gente tem uma nova figura que é o IS, o Imposto Seletivo, substituindo o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa substituição ela não é total, mas acredito que vai ser de 90% a 95% dos produtos que hoje sofrem tributação do IPI deixarão de ter e passarão a ser tributados pelo IS. O que é o IS? É um imposto que também é chamado de imposto do pecado. É aquele imposto que foi criado para controlar o consumo de determinados produtos, bens, mercadorias, que são nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Então, por exemplo, refrigerantes, bebidas alcoólicas ou cigarros terão tributação do IS como forma de, assim, reduzir o consumo. Quando você cria um imposto que institui, deve ser um imposto agressivo, com a alíquota de 25%, 30%, você reduz o consumo necessariamente, porque fica mais caro chegar naquele produto. É interessante porque, assim, isso é uma das, quando a gente fala, ensinando para vocês a parte inicial, né, é uma das funções do Estado no uso da instituição dos tributos, né, que é essa função estabilizadora e também essa função de incentivar alguns setores econômicos em algumas regiões, mas também o quê? Desincentivar, considerando que o Estado ele tem que manter também uma liberdade, ele não vai poder literalmente proibir, como aconteceu com a cultura do cigarro, né? Que houve aqui no Brasil uma instituição muito forte de desincentivo e hoje a nossa cultura absorveu tanto essa vamos dizer assim, pressão que veio das instituições do Estado, que hoje o Brasil, a gente se vai para às vezes uma França, e alguém diz, nossa, o pessoal da Europa fuma muito, porque a gente absorveu bem a orientação de desincentivar, né? E é um produto extremamente pesado, né? Tem uma carga tributária muito pesada. E aí a gente já entra com a famosa frase, né? Que tipo assim, o brasileiro ele só sente quando pega no bolso. Então, sobre a questão dos incentivos, né? Será que a gente tem incentivos maiores em certos estados? Tipo assim, questão do Norte e Nordeste. Como que vai estar funcionando os incentivos deles? Tipo, a compensação, o que realmente vai ser a questão da compensação? Bom, é importante a gente entender, historicamente, na nossa região Nordeste e Norte, elas eram subdesenvolvidas quando comparadas à região Sudeste. Era cultural, né, das nossos antepassados, até avós, tios, etc. Lembrei da professora Letícia. Era cultural para todo mundo ter que se mudar para o Sudeste à procura de emprego. Não havia assim. Então, dado esse contexto, nos últimos 50 anos, por exemplo, foram criados incentivos fiscais para que empresas viessem se situar aqui. E com isso, as pessoas deixassem de ter que procurar uma ocupação em outros estados e a nossa região fosse desenvolvida. Isso aconteceu mesmo. Quantas indústrias, né, temos aqui que são de fora, por exemplo, do nosso estado? Contudo, essa atração através de incentivo não foi muito bem regulamentada e controlada. Quando parou-se para examinar quanto eu dou de incentivo versus quanto eu gero de resultado na sociedade, a conta nem sempre fechou. Empresas com muito incentivo que às vezes não se justificavam. E aí, na reforma tributária, busca-se corrigir isso. Ou seja, esses incentivos que hoje são muitos de ISS e ICMS nos municípios e nos estados, com a reforma tributária, não existirão para o IBS. E aí as empresas terão que reavaliar. Por exemplo, eu estou no estado do Ceará, porque eu gosto de estar aqui, estrategicamente faz sentido estar aqui, ou estou aqui porque o meu imposto é mais barato do que está em São Paulo. Eu sou mais beneficiado aqui, isso, né? E aí, a partir dessa revisão, ou seja, as empresas vão ter que revisar o seu planejamento tributário, da sua estratégia, faz sentido estar aqui ou não. A
partir dessa revisão, que elas perderão os benefícios, provavelmente os nossos estados, os municípios, podem também perder alguma arrecadação, já que pode gerar um desemprego, com isso as pessoas comprarem menos e aí eles receberem menos. Para isso está sendo criado um fundo de compensação. A gente ainda não sabe exatamente como ele será regulamentado, mas a ideia é que os estados e as empresas que hoje têm benefícios não sintam esse impacto lá em 2032, quando o ICMS acabar, por exemplo. Elas sejam recompensadas financeiramente para que continuem operando. E gradativamente esse incentivo vai ser reduzido, porque a ideia é não ter mais os incentivos regionais necessariamente, né? Então eles serão reduzidos gradativamente. E aí vai ser uma transição ao longo de 50 anos, lá em 2070, que a gente vai estar falando do fim do fundo de Gente, vou mostrar compensação. aqui a agenda que eu tinha botado lá no vídeo. Aumentar um Vamos pouco, né? trabalhar em 70. Lá daqui a quase 50 anos a gente vai estar falando de fim do fundo de compensação sobre benefícios fiscais. Os estados e os municípios terão que arrecadar e sobreviver com aquilo que é correspondente à sua atividade econômica. Tá? Essa é a grande mudança também. E assim, gente, isso é tá tão pungente dentro da, não tanto, vamos dizer assim, dentro do cenário das regiões que já são consideradas historicamente desenvolvidas, mas dentro do Norte e Nordeste, isso está sendo um debate muito grande dentro dos grandes empresários. Numa palestra que a gente teve, foi lá no IEL, na FIEC, e teve a participação, ia ter a participação na época, ela não pôde ir, da ministra, esqueci o nome dela, só parece que eu não. Mas enfim, depois a gente bota aí na linha da ministra, é a Tebet, né? Simone. A Simone Tebet. Pronto. Ela ia participar. Mas enfim, não deu certo, mas um debate que eu achei super importante lá, que muitos empresários industriais estavam participando e eles questionaram o secretário de Finanças aqui do Estado do Ceará, da Fazenda, porque eles disseram assim, olha, o que vai acontecer? Porque quando a gente colocar isso na ponta do lápis, isso, o que acontece? Não é porque as empresas não estão percebendo a saída com relação a esses valores que elas não têm que controlar. É necessário que elas controlem como se elas pagassem para exatamente elas verem o peso do benefício que elas recebem. Quando elas colocarem o custo-benefício, pode ser que elas tomem a decisão de que não vamos ficar mais aqui no Ceará. Vamos voltar, não existe vantagem. E aí foi colocado, o que vai acontecer? Será que a gente vai voltar com uma realidade onde a gente vai ter o êxodo de novo, de profissionais, de novo fazendo aquele movimento de ir para sul, sudeste? E aí a pessoa que estava substituindo a Tebet colocou uma posição que eu achei interessantíssima, que ela colocou assim, não. A ideia, na realidade, de prover essa justiça é que exatamente as regiões, elas comecem a desenvolver agora as suas competências. Porque o que acontece? Ela deu um exemplo que eu fiquei passada. Que ela disse assim, olha, vocês sabiam que, por exemplo, bacia leiteira, grande parte das indústrias que fazem a questão de leite, não estão instaladas nas bacias leiteiras? Aí vem a questão, por quê? Por que que aonde se produz o leite não estão as indústrias que beneficiam esse leite? Por conta dos incentivos. Então, o que vai acontecer? A ideia é que haja uma reorganização das competências naturais de cada região, não forçando a competência. Então, por exemplo, se essa empresa que é incentivada para a produção e beneficiamento de laticínios, ela não compra a bacia leiteira, a ideia é que ela vá para onde está a bacia leiteira e não fique longe dela por conta de um incentivo. Então, a gente vai ter uma reorganização de atividades econômicas, onde realmente elas vão se fixar aonde é a competência regional. E aí tira o peso dessa, vamos dizer, da guerra fiscal, que fazia esse deslocamento de ter uma indústria que não era a competência regional dela, está instalada ali, mas ela se instalou por conta da vantagem fiscal. E eu achei essa abordagem dela incrível, porque eu não tinha pensado por esse lado. E me abriu assim a cabeça para a gente, por exemplo, aqui no Ceará, a gente vai ter que começar a realmente ir para a cultura de atividade econômica, que são nativas nossas. No caso, essas vantagens fiscais ela acaba fazendo com que, embora exista uma distância geográfica, ainda torne mais viável, de repente, fazer essa atuação mais longe por conta dos serviços fiscais. Sobre, querendo ou não, a gente ainda fala do contexto, do conceito, do que compõe essa nova reforma tributária, os novos impostos que a gente vai vencer. Sobre as alíquotas, vão permanecer as mesmas? Vai ter essa alteração? Como é que vai funcionar em tese?
Olha, alíquotas que a gente já conhece hoje? certo. Esse é um tema bem interessante, porque com as mudanças, muito tem se falado. Nós teremos o imposto mais caro do mundo, ou um dos mais caros. E aí, lembra do que eu falei no início, a ideia não é aumentar a carga nem reduzi-la, é mantê-la com justiça fiscal. E aí, as alíquotas, como que funcionam? Né? Há uma expectativa que, consolidadas, IBS e CBS, a gente fica entre 26,5% a 28%. E aí, quando comparar a outros países do mundo, nós seremos ali o top 3 das maiores alíquotas. Estaremos entre os 3 principais países, ou os 5 principais países, com a maior carga tributária sobre o consumo, quando você olha para essa alíquota. Contudo, assim, não é uma mudança tão drástica, no geral, porque hoje nós temos o ICMS com a alíquota de 20%. O PIS e COFINS, que no regime cumulativo vai para 3,65%. No não cumulativo já é 9,25%. Quando você soma o ICMS com o PIS e COFINS, você já está ali numa média de 25%, 24%. Quando você tem ainda ISS, já chega um valor maior. Quando você tem o mesmo produto do IPI, já passa de 30%, né? Claro que há o débito e crédito, mas quando você soma toda essa sopa de letrinhas e a nossa complexidade tributária, acredita-se que a nossa carga tributária já é uma das mais altas. Isso só não está, às vezes, nítido para nós, para toda a sociedade, para o consumidor. Se você for no supermercado comprar algo, você vai ver que o fiscal tem lá impostos, né, incluídos nessa transação. Se você dividir pelo valor total da compra, já tem um percentual lá, provavelmente, na ordem de 26% a 28%. Então, com a reforma tributária, com o IBS e CBS, a gente vai ter alíquotas bem altas, sim, de 26,5% a 28%, consolidando o que era antes ICMS, PIS, COFINS, ISS e até em parte IPI, pela PMLS, né? Então, quando você consolida tudo, a gente leva um susto. Nossa, 28%? Mas na prática já é algo que é praticado hoje. Mas agora estará mais claro, mais transparente. E há, claro, a história toda da não cumulatividade. Né? Então, a empresa comprou produtos para o seu processo industrial, ela vai tomar um crédito de 28% sobre o valor da compra. A empresa vendeu seus produtos, ela vai ter um débito de 28%. De forma que no final ela paga os 28% somente por aquilo que ela agregou de preço na sua atividade, sabe? Então, sim, a alíquota vai ser alta, vai ser 28%, mas talvez é que já temos. Né? E como até aproveitando, uma das coisas que me levantou também foi com relação a esse sistema. Hoje em dia a gente tem 2 sistemas aí operando paralelamente, cumulatividade e não cumulatividade. Com a reforma, a gente vai passar a vigorar, então, só o sistema da não cumulatividade e lá nessa apresentação, até o secretário pegou e falou, olha, não, tudo, a partir de agora, tudo vai gerar crédito. Porque hoje em dia, na realidade que a gente tem, somente algumas operações é que geram a questão do crédito. Por exemplo, se você comprar algo que vai ser utilizado dentro do processo produtivo, isso vai te dar a possibilidade do crédito. Mas se é algo que vai ser utilizado e consumido, ou seja, a empresa é o consumo final, isso é uma compra e não vai entrar na sistemática da não cumulatividade. Então, essa fala dele, que realmente agora, a partir de agora, tudo que a empresa passar a adquirir, ela já pode computar dentro da sistemática não cumulativa, agora é uma... Isso mesmo. É uma das grandes mudanças, né? Tem várias. Uma delas é que a gente dá fim ao sistema cumulativo, ou seja, aquele que incide o imposto na cadeia produtiva e naquela etapa seguinte o imposto incide novamente. Você não se acredita ou não abate o que foi pago anteriormente. Com a reforma, teremos a não cumulatividade plena, como se fosse tudo dará crédito. Esse é o entendimento. Uma das grandes dificuldades das empresas hoje, uma das grandes horas consumidas nas suas apurações de tributos é ter que classificar no que eu posso me acreditar ou não, e depois até as grandes contingências com a Secretaria da Fazenda e com a Receita Federal você se acreditou de algo que não deveria. Com a reforma, espera-se que, se tudo será passivo de creditamento, a gente elimine essa discussão. Isso daqui não podia, isso podia, sabe? Desde que tributado anteriormente, você deve e poderá sim se creditar no imposto na sua cadeia produtiva. Ou seja, a gente vai sair de uma análise que cabe hoje ainda a subjetividade da interpretação interna para a interpretação do órgão de fiscalização, e hoje em dia, futuramente, vai ser o quê? Entrou, imposto incide na entrada, vai incidir na saída? Isso mesmo. Já vai poder também ter essa possibilidade. Então, quando a gente vai falar de uma operação, por exemplo, de imposto de renda e contribuição social, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente fala de despesa dedutível e não dedutível, o que é que a gente vai considerar para reduzir a base? Isso. No imposto de renda, né, como eu falei no início, a gente ainda não está falando de reforma. Não há nada aprovado.
E há também muita subjetividade, o que é dedutível e o que é que não. Entendi. No imposto sobre consumo é a mesma história, né? Hoje, o que é que eu posso tomar crédito e o que é que não. Então, com a reforma no imposto sobre consumo, agora eu passo a ter mais segurança. Provavelmente tudo eu poderei ter crédito, com raras exceções ainda, sobre se algo que eu comprei não é para o meu processo produtivo, é algo que eu não precisaria para a minha empresa, então talvez esse eu não tome crédito, mas a subjetividade, talvez se não eliminada, com certeza será drasticamente reduzida. É muito questão, tipo assim, de conhecimento mesmo, né? De estudar e, tipo, como eu, Gabriel, a gente está aqui nesse podcast justamente para ver se a gente vai para a área estudantil. Vocês dois, o que aconselham a gente, como estudante, a estar indo atrás, a estar pesquisando? Porque, como a gente já citou, eu conheço já com a reforma, o que eu conheço sobre o sistema, ele vai ser perdido esse meu conhecimento? Eu não vou, ele vai ser descartado? Eu devo estudar só o que realmente vai acontecer? O que é que a gente dê um caminho aí pra gente, como estudante de Pablo Norte? Assim, toda a etapa de aprendizado, né, e aí a professora Tícia é especialista vai poder falar melhor, mas toda a etapa de aprendizado é desafiadora, né? A gente sai da zona de conforto, se depara com o novo, precisa estudar, precisa interpretar, são horas e horas gastas. E acredito que a melhor hora de estudar é aquela quando o novo sistema está nascendo. Porque daqui a 5 anos, aí, como a gente falou agora há pouco, vai ser bem mais difícil entender como era o PIS e COFINS, e a gente vai precisar continuar a entender. Então, o melhor momento é agora, entender como é o sistema novo, aproveitar todas as lives, todo o material que está sendo produzido, muito em parte gratuito, falando sobre reforma tributária, para entender como funcionará o novo sistema. Porque para o acadêmico, né, você está aqui se preparando para o mercado de trabalho. Quando você chegar lá no mercado de trabalho, é sobre isso que você vai tratar. Em algum momento, a reforma tributária, além de impactar a sua vida pessoal, vai impactar a profissional. E aí, estar se preparando antes é o ideal. E aí, quando chegar lá na prática, vai ser bem mais fácil, bem menos doloroso, entender e aplicar o seu conhecimento. Exatamente. Assim, é um processo que ele não deve ser postergado. Pensando, a reforma vai ser a etapa dela, do fim da transição, ainda vai demorar, eu tenho tempo. Não façam isso com vocês. Porque a vida está acontecendo ao mesmo tempo que você está indo. Então, é uma sobreposição de acontecimentos na vida do estudante. E o estudante está virando adulto. Então, acontecem várias coisas com o pessoal que vocês vão sobrepondo. Então, se você colocar, aproveitem as oportunidades, como o Mário falou. Está tendo nesse momento uma explosão de oportunidades. E vai ser uma vantagem competitiva profissional. Professora, mas eu sou da área de administração. A reforma vai impactar da mesma forma. Porque por mais que você não vá operacionalizar a base de fato, você precisa ter o entendimento de como aquele valor impacta nas decisões. Que a gestão vai ter que tomar decisões estratégicas. De onde investir, no que não investir. Né? A questão sobre tomadas de decisões mesmo, de aquisições, de transações entre outras empresas. Então, assim, a administração e a contabilidade vão andar juntas, né? Não, aquela linha que tem, o pessoal gosta de falar disso, não quer acabar com isso. Não sei quem faz isso. Tem que ser os melhores amigos. O profissional de sucesso de administração vai ser aquele que tem um contador como o melhor amigo dele. Se o contador tiver raiva dele, ele não vai Mas na prática é desse jeito mesmo. E assim, a gente, do ponto de vista da docência, os docentes também estão sendo colocados no desafio, porque eu tenho que desfazer toda uma construção para poder trazer para vocês. Então, já está ali na minha agenda o quê? Fazer futuramente uma especialização para poder, porque o Romário, por exemplo, ele está na parte da operação, ele vive isso, está ali. Né? Mas eu, por exemplo, tenho que pegar essa parte dele, mas transformar de forma didática, né? Que não é a mesma linguagem que ele usa com os empresários, com as pessoas que estão já... Sendo que tem a questão de, tipo assim, do que você já passa para o que você vai passar. Vai ter que fazer toda essa junção para ver se já engata. Eu acho que é um ambiente desafiador, mas é também um ambiente de oportunidades. Para quem não tiver preguiça, para quem não se escorar, e principalmente, pelo amor de Deus, saiu o estudo do vídeo com relação ao uso do chat GPT, pessoal. Vamos maneirar. Ponderem
aí o uso do ChatGPT e Nunca das nem vi. inteligências artificiais. Tá? Não vão jogar no ChatGPT e façam um resumo aí da Do que reforma é a reforma tributária. tributária. Gente, a gente precisa desenvolver a Pensamento capacidade crítico. de leitura e de saber interpretar aquilo e não criar atalhos. Né? Então, assim, não utilizem a inteligência artificial para substituir o processo racional Só pra somar, né? e crítico Errado. e interpretativo de vocês. Tem que ser para somar. Né? E evitem, vamos dizer, acessem conteúdo de respaldo, conteúdo produzido com qualidade, que se tenha um certo cuidado e evitem aqueles conteúdos que podem estar enviesados. Tá? Tem que Isso ser você não pode contar. tem que Isso ser você não pode contar. Exato, isso que eu posso contar. E principalmente com relação à questão tributária, não sei se já aconteceu, mas dentro do ambiente de sala de aula, às vezes, a gente tem que separar. A questão tributária não é uma questão de escolha política, de concordar ou não concordar. O contribuinte ele não tem a opção de escolher pagar ou não. Não é uma decisão, é uma imposição, é uma força soberana do Estado que financia a arrecadação, que vai custear políticas públicas. Não é uma questão de alinhamento político. Sim. Então, se não cabe essa discussão no ambiente, ela já é uma questão que existe. Então, você tem que aplicar. Gosta ou não gosta, você tem que calcular e pagar. Ah, você quer mudar? Beleza. Então, você vai se direcionar o seu conhecimento para uma parte que interaja com, vamos dizer, organismos capazes disso. Mas, enquanto operacionalizador, enquanto absorção de conhecimento, você tem que se neutralizar disso para poder se permitir o conhecimento. Sim. Porque senão você cria e tem aluno que chega na sala de aula e diz assim, professor, não concordo. E eu digo, ó, aqui não é ambiente de concordar ou não concordar. Não tem essa opção. Não eu acho tem que opção. Não existe. um dado interessante, né, para a gente entender o tamanho do impacto, né, desse momento que estamos vivendo é que os principais autores do direito tributário brasileiro, há 30 anos atrás, já escreviam sobre a necessidade da gente mudar o sistema, de usar o IVA, de ter que transformar, porque ele era muito complexo, muito caro, etc. E aí, somente agora, né, 30 anos depois, saiu do papel a reforma, digamos assim, ela foi aprovada. A discussão começou mais forte, talvez há 3 governos atrás. Então, passou pela polarização e continuou se discutindo a necessidade da reforma. Dada a complexidade, somente agora foi aprovada, independente do governo. Então, a gente precisa estar ciente que é um marco na história do país, que tudo que a gente vive hoje, né, sobre tributação, sobre incentivo fiscal, sobre geração de emprego, principalmente na nossa região, existe muito condicionado aos incentivos que foram concedidos. A regra que foi criada, uma vez que a gente vai mudar essa regra, daqui a 10 anos, talvez o nosso perfil do mercado aqui tenha mudado, as empresas, e aí com isso, nossos cursos de graduação estarão direcionados para mercados diferentes, a nossa atuação profissional, a sociedade mudou, digamos assim, o desenvolvimento da região pode melhorar ou não, né? A única certeza é que será impactado. Então, o peso da reforma ele é muito grande, o impacto vai ser sentido daqui a uns anos, mas o marco ele é enorme hoje. Por isso é muito importante para a gente, né? Principalmente para quem está iniciando a carreira, saber onde você está, né? Em que momento você está na transição, você está bem no início. Então, este é o melhor momento para estudar, porque quanto mais tarde você deixar para querer entender, se interessar, você vai ter mais dificuldade ainda para entender, porque, claro, a gente está começando agora, tem que entender o hoje, entender o novo, mas ainda faltam sair várias regras. Se você começar agora, você já se antecipa para ficar em dia, digamos assim, como que já conhecemos. Então é isso, gente. Eu espero que as dúvidas de vocês, que foram as nossas que a gente trouxe aqui, tenham sido sanadas. Gostaria de agradecer o Romário pela presença. Muito obrigada. Professora Tícia, além de professora, você, como palestrante, é excelente. Meu Deus. Muito bom. Eu acredito que através dessa entrevista a gente conseguiu sanar realmente muitas dúvidas particulares. Eu usei esse momento aqui como uma segunda aula. Sim. Acredito que quem está em casa, quem está assistindo, a galera que é da contabilidade, da administração e quem vive no nosso meio, quem tem no dia a dia impostos, todo mundo basicamente tem aprendido muita coisa. Sim. Deixo aqui também os meus sinceros agradecimentos ao nosso especialista que trouxe a reforma tributária de uma forma que a gente a priori não entendia com profundidade. Muito obrigado, Romário, pelas suas informações, pelo seu conhecimento. Muito obrigado, Tícia, pela oportunidade que nos deu de estar aqui apresentando isso para vocês. Sim. E já deixo claro que todas as nossas entrevistas, todos os nossos episódios estarão disponíveis em todas as plataformas digitais, incluindo o YouTube e Instagram. Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar. Eu acredito que vocês
terão muito conhecimento junto com a gente, aprenderão bastante. E é isso. Olha, obrigado, Eveline, Gabriel, professora Letícia, pela oportunidade. É uma honra estar fazendo parte do Pode Contar, aqui no pioneiro, né? Sendo nosso pioneiro. Eu espero ter contribuído um pouco, né, com o que a gente vive na prática, está respirando, que são tributos e reforma tributária. Espero poder voltar também para a gente conversar. Pode deixar, pode deixar. Se depender da gente, a gente vai criar outras temáticas. Gente, eu queria agradecer, estou muito feliz com esse primeiro episódio. Espero que seja o primeiro e que a gente tenha vários encontros como esse. O Mário, com certeza você vai ser convidado para a gente tratar de uma outra temática, não se preocupe com relação a isso. Agradecer vocês que abraçaram a causa, o pessoal aqui que está nos bastidores, que já tem noção dos bastidores, e que realmente acompanha a gente, porque a ideia é trazer conteúdo de qualidade, de uma forma leve, com uma forma também, uma comunicação didática, para não ficar enraizado. Tá? Então, assim, muitíssimo obrigado. Venham, assistam, compartilhem, divulguem, para a gente ter vocês, porque o que dá sentido é ter vocês aí atrás, vendo e nos assistindo, tá certo? Muito obrigada, gente. Gente, Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.